Graça e paz da parte do Senhor, o nosso Deus e Pai, de Cristo Jesus, seu Filho. Quero te convidar a abrir sua Bíblia comigo em Malaquias, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 1 ao verso de número 5, que diz assim, Palavra do Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Eu sempre vos amei, diz o Senhor, mas vós perguntais, de que maneira nos tem amado? Por acaso não era Esaú irmão de Jacó? Diz o Senhor. No entanto, amei Jacó. E rejeitei Esaú, e fiz dos seus montes uma desolação, e dei uma herança aos chacais do deserto. Ainda que Edom diga, estamos arruinados, mas voltaremos e reconstruiremos as ruínas, o Senhor dos Exércitos diz, eles reconstruirão, mas eu demolirei. Serão chamados terra da maldade, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. E com os olhos o vereis e direis, o Senhor é grande, até mesmo além das fronteiras de Israel. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, graças te damos por podermos mais essa noite nos reunir nesse lugar, cantar louvores ao teu nome, escancarar o nosso coração, Senhor, frente aos louvores, à confissão, e nessa hora, Senhor, ter o privilégio de ouvir a Tua Palavra, sermos ensinados, confrontados, dirigidos, suplicando que o Senhor fale conosco, trate o nosso coração, Pai, nos faça confiar, depender, repousar em Tua maravilhosa presença, que encontremos orientação, que se entramos nesse lugar desanimados, entristecidos, abatidos, ó Deus, que sejamos renovados para a glória do Teu nome. Faz a Tua vontade sobre nós, o Teu querer sobre as nossas vidas, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Eu queria começar uma série de sermões. Eu sempre gosto de falar em séries, eu acho que facilita a nossa compreensão de certos assuntos. E eu queria falar sobre o culto e a vida cristã. O culto que Deus quer, o culto que Deus espera de nós. E nessa noite eu queria falar sobre a maior prova do amor de Deus para com as nossas vidas. E isso no que tange, no que diz respeito ao culto que devemos prestar e celebrar ao nosso Senhor e Deus. Já foi dito muitas vezes que um profeta bíblico, obrigado, tia. Já foi dito muitas vezes que um profeta bíblico não é alguém que simplesmente vê o futuro, ou alguém que vê o futuro, como supostamente fazem aqueles que leem a sorte, conseguem ler a palma da nossa mão, conseguem, ler a sorte através das estrelas, ou mesmo por meio de uma bola de cristal. Na verdade, o profeta bíblico é alguém que vê no presente coisas que os outros não conseguem enxergar. E é também aquele que nos adverte sobre o que irá acontecer
se tais coisas não forem observadas, se o caminho não for aplainado. Isso é o que buscaremos compreender através do profeta Malaquias. Deus certamente tem algo a nos dizer através dos versos do profeta. Na verdade, irmãos, Deus ainda tem algo a nos tratar, a tratar conosco, a operar em nossos corações, algo que ainda nós não compreendemos, algo que ainda não foi absorvido por nós. E eu digo isso com certeza, e tendo em vista de que boas e inúmeras mensagens foram trazidas a nós no livro do profeta Malaquias, através, por exemplo, do presbítero Eliano, que pregou nesse livro diversas vezes e com muita frequência volta a visitar esse livro. E que por isso mesmo, irmão, toda a nossa negligência, todo o nosso descaso, todo o nosso esfriamento espiritual são ainda mais pesados, haja visto que somos indesculpáveis por estar ouvindo, por ter a oportunidade de ouvir Deus falar conosco e nos sentenciar por meio de sua poderosa palavra, aqui através do profeta Malaquias. Então, se negligenciamos a verdade e a vida para a qual nós fomos chamados a viver, a responsabilidade é toda nossa. Haja visto que nós temos ouvido Deus nos falar muitas vezes acerca do culto que Ele requer de nós. Todos os que se debruçam, todos os que estudam, todos os que leem o profeta Malaquias, se deparam com a atualidade da mensagem que ele traz, A mensagem do profeta Malaquias é uma mensagem atual. A profecia de Malaquias se aplica, por exemplo, perfeitamente ao contexto, que nós vivemos no Brasil, o contexto do evangelicalismo brasileiro. A mensagem do profeta Malaquias se aplica prontamente ao que vemos acontecer entre os evangélicos no Brasil. E aí talvez você me pergunte assim, mas qual é o contexto dos evangélicos no Brasil? O que é que está acontecendo com os evangélicos no Brasil? Adorar a Deus e cultuá-lo, como exigido por Ele, como ensinado na Sagrada Escritura, parece não fazer diferença visível na vida de dezenas, centenas e milhares de evangélicos espalhados pelo Brasil, que visitam semanalmente os locais de culto. Algo que tem se aplicado no país inteiro, irmãos, e que tem acontecido com o povo de Deus de leste a oeste, de norte a sul dessa nação, e com certeza em outros lugares do mundo também. Adorar a Deus como Deus exige parece não fazer diferença para muitos, de maneira que as pessoas entram e saem dos cultos sem que carreguem a responsabilidade do que estão fazendo, sem que se deem conta daquilo que estão fazendo. E isso é algo muito sério. Nem sempre os cristãos estão cientes do privilégio que eles carregam em adorar a Deus. Ser leal a Deus e fazer a vontade desse Deus. E aí, dessa forma, tais cristãos se pegam muitas vezes, irmãos, se perguntando, qual é o proveito de servir a Deus? Qual é o proveito de cultuá-lo? Qual é o proveito de dedicar tempo para honrar o Senhor? Qual é o proveito disso? Infelizmente, irmãos, para alguns, para muitos, cultuar a Deus é um peso e um fardo, uma obrigação que precisa ser cumprida, uma rotina que precisa ser atendida, um dever que deve ser praticado. Algo muitas vezes muito distante daquilo que encontramos na vida de homens bíblicos, tais como Davi, tais como os primeiros cristãos da igreja do Senhor. O salmista, no Salmo 122, proclama o seguinte: alegrei-me quando me disseram, vamos
à casa do Senhor. Com que disposição nós saímos de casa para esse lugar? Qual é o sentimento que permeia o nosso coração quando, o dia de cultuar a Deus se aproxima? Quando as horas do culto se aproximam? O Salmo 84, do versículo 1 ao 4, o salmista diz: ó Senhor dos exércitos, como os teus tabernáculos são amáveis, minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. Meu coração e meu corpo clamam pelo Deus vivo. Junto aos teus altares, até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde possa proteger os seus filhotes. Ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Olha só o que ele diz: bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te continuamente. Eu tenho partilhado isso com muitas pessoas, há poucos dias, em conversas, quanto à vida espiritual ou à espiritualidade que nós devemos professar e devemos viver para Deus. Eu tratei com algumas pessoas que os melhores dias que temos na presença de Deus são os dias nos quais estamos envolvidos com Ele. O melhor tempo que temos na presença de Deus são aqueles dias dos quais nos dedicamos prontamente para servi-lo. Passamos prontamente dias em sua casa, limpando, cantando, trabalhando, nos confraternizando. O salmista diz: felizes são os que habitam em tua casa, e os que habitam em tua casa, por serem felizes, te louvam continuamente, têm motivo para sempre louvarem ao Senhor. Quanto mais negligenciamos o envolvimento com as coisas santas de Deus, irmãos, menos santos nos tornamos, menos a santidade faz sentido para a nossa vida, menos buscamos nos parecer com Ele, com o Senhor e Salvador. As profecias de Malaquias foram profecias proferidas, irmãos, em um tempo de profundo desânimo para o povo de Deus. Fazia cerca de 100 anos que os judeus haviam regressado do cativeiro. Deus havia mandado o povo de Israel para o exílio, por volta de 600 ou 500 anos antes de Cristo. E o que levou esse povo ao exílio, ao cativeiro, senão a prática reiterada de idolatria, a falta de arrependimento, o distanciamento do Senhor e de sua palavra. Deus usa o povo babilônico e leva o povo cativo, a nação de Israel, para a Mesopotâmia. Mas parte desse povo, irmão, também foi levada ao Egito. Outra se dispersou e muitos morreram na caminhada, no caminho. Durante 70 anos o povo permaneceu cativo. Contudo, Deus trouxe de volta o seu povo. Isso você pode ler, irmão, como registro nos livros de Esdras, nos livros de Neemias, no livro de Neemias. Dois homens que são levantados por Deus para liderar o retorno da nação à terra prometida. Possivelmente o livro do profeta Malaquias, ele se enquadraria no final do livro de Esdras. Haja visto que na leitura do texto parece que o templo já está erguido, já está construído, diferente do profeta Ageu, que a obra do templo foi parada, onde o profeta Ageu possivelmente se situa no meado de Neemias. O livro de Malaquias possivelmente está situado no final do livro de Esdras. E em que circunstâncias Malaquias vivia, se encaixa a profecia dele? Quando o povo de Deus regressa, irmãos, quando o povo de Deus é trazido de volta à sua terra, eles pensavam ter chegado o tempo
do cumprimento das promessas de Deus, que Deus haveria de começar a cumprir as suas promessas e abençoar o seu povo, promessas que foram anunciadas pelos profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel, e que haviam profetizado um tempo maravilhoso para o povo de Deus. Hoje nós sabemos que parte dessas promessas, ou a maioria dessas promessas, diz respeito ao reino de Cristo, dizia respeito à vinda poderosa e maravilhosa do Messias. E o povo acreditava então que, uma vez voltando do cativeiro, as promessas haveriam de se cumprir. A questão então é: se passaram 100 anos desde a volta do cativeiro e as coisas não estavam acontecendo conforme a expectativa. Promessas tinham sido feitas, mas a realidade não estava de acordo com elas. Deus havia prometido renovar a aliança com o seu povo, mas tudo continuava como antes. Por meio dos profetas, o Senhor prometeu restauração, prometeu um tempo de plena paz, de gozo. Contudo, o povo ainda estava cercado pelo inimigo, continuava tendo problema com os vizinhos, com as nações pagãs. Isso então, irmãos, encaminha tanto os sacerdotes quanto o povo para uma adoração vazia, uma adoração, um culto esvaziado de verdade. E lembra, Deus chama os adoradores para adorarem a Deus em espírito e em verdade. E isso não diz respeito apenas ao Novo Testamento, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Deus exige que a adoração dedicada a Ele seja uma adoração em espírito e em verdade. Cheio de cinismo e cerimonialismo, onde as pessoas cumpriam liturgias superficiais, cheia de legalismo, de formalismo. Os próprios sacerdotes haviam se corrompido e estavam completamente desmotivados. Irmãos, diante de tudo isso, o povo começa a desanimar. O amor pelas coisas de Deus começa a diminuir. O povo começa a se dispersar em busca de seus próprios interesses. O profeta Ageu já havia anunciado uma prática semelhante a essa, de maneira que aquilo que nós encontramos no profeta Malaquias não é algo novo. Irmãos, tem uma coisa interessante. Nós estamos vivendo, seja aqui, irmãos, seja em diversos outros lugares onde o povo de Deus se reúne, um distanciamento do povo de Deus das coisas de Deus. O povo de Deus tem se tornado negligente com as coisas dele. O povo de Deus tem negligenciado, tem naufragado na espiritualidade, tem vivido uma fé diferente daquela vinda da Sagrada Escritura. E essa prática não é uma prática estranha. É uma prática que nós vemos acontecer, por exemplo, na época do profeta Ageu, quando o povo, vindo do cativeiro, acha que o trabalho do templo está difícil demais, eles devem se dedicar assim a cuidar de suas próprias casas, de suas próprias propriedades e reconstruir os seus próprios muros. E o Senhor então adverte o povo: olha, não é tempo de vocês habitarem em casas apaineladas enquanto a minha casa está em ruínas. O povo está vivendo de maneira miserável, estão trabalhando, estão comendo, mas o que ganham colocam no saquetel furado, não há rendimento, e o povo não reconhece que isso é fruto da negligência espiritual da qual eles se meteram. O tempo passa, o povo é repreendido, se volta ao arrependimento, mas agora, no tempo do profeta Malaquias, estão praticando a mesma coisa. Na verdade, parece que eles não abandonaram mais o culto a Deus, mas o culto está sendo levado como eles querem, do jeito que quiserem.
O que o profeta Malaquias vem denunciar, irmãos, é a mesma denúncia que se repete entre os profetas do pré-cativeiro, antes do cativeiro, durante o cativeiro e depois do cativeiro. E nós vamos ver isso se repetir, por exemplo, na vinda de João Batista. O que João Batista está anunciando no deserto? Chamando um povo hiper, ultra, mega religioso ao arrependimento. Chamando um povo que parece, ser o detentor da lei e da verdade, a arrepender-se porque o machado está posto à raiz. O que Jesus está fazendo no Sermão da Montanha, se não chamando um povo à verdadeira espiritualidade? Os homens estão sempre em busca de seu próprio bem-estar, estão aguardando melhorias políticas, econômicas, sociais, familiares, profissionais, e quando essas melhorias não acontecem, irmão, na velocidade, no tempo que desejam, eles questionam a Deus, e isso fazem, questionam a Deus de forma variada, de diversas maneiras. Uma das formas mais comuns das pessoas questionarem ao Senhor é se apresentarem como justas diante dele. As pessoas se apresentam como aquelas que cumprem seus votos, que realizam seus deveres religiosos e que não estão vendo a proporção esperada daquilo que fazem para Deus. Senhor, eu tenho te servido, eu tenho te ofertado, eu tenho te dizimado, eu tenho ido à tua casa e eu não estou vendo as coisas acontecerem. Eu tenho feito a minha parte, mas eu não estou vendo o Senhor agir na mesma proporção. Parece que quanto mais eu te sirvo, mais luta aparece. Quanto mais eu me coloco, e sou devoto, as coisas mais difíceis se tornam. O Senhor não está agindo na mesma proporção. Alguns se apresentam dessa forma, pensando que a sua justiça, deve ser recompensada pelo Senhor. Esquecem-se que toda justiça que praticamos, e se a praticamos como ato da graça de Deus. Em segundo lugar, irmãos, e acredito que essa é ainda uma das formas mais comuns das pessoas negligenciarem a sua vida com Deus e ainda questionarem a Deus, eu acredito que essa é a forma mais comum e é aquela forma que eu chamo a forma pelagiana de opor-se a Deus. Como é a forma pelagiana de opor-se a Deus? Essa é aquela forma da qual as pessoas dependem de si mesmas e alegam que se elas não fizerem, Deus não faz. Se elas não cuidarem, Deus não cuida. Se elas não fizerem, Deus não fará por elas. Dessa forma, tais pessoas opõem-se a Deus, apegando-se a trabalho, a estudo, a amores, a vida secular, e aí alegam, olha, se eu não trabalhar, Deus não vai colocar comida na minha mesa, se eu não estudar, Deus não vai fazer isso, se eu não correr atrás, Deus não vai trazer. Mesmo assim, as pessoas procuram manter algum nível, pelo menos aparente, de vínculo espiritual. Não, irmão, está aqui, eu priorizo a minha vida, mas eu também tenho um momento para Deus. O livro de Malaquias, irmãos, é surpreendente, do primeiro ao último capítulo. E para tanto eu oro que o Senhor fale com você e Ele te desperte na exposição desse livro. Deixa eu te trazer para o primeiro capítulo, para o primeiro versículo, para nós entendermos a dimensão disso tudo que eu coloquei. Palavra do Senhor contra Israel.
por intermédio de Malaquias. A primeira questão que nós destacamos aqui, tendo em vista aí tudo aquilo que a gente introduziu, é que o primeiro versículo destaca-se pelo fato de Deus estar falando com o seu povo. Deus fala ao seu povo. E por que isso é importante? Porque quando Deus fala ao seu povo, Deus demonstra interesse pelo seu povo. Deus ama o seu povo e por isso o corrige. Deus ama o seu povo e por isso o trata. Então a palavra do Senhor contra Israel, uma palavra de repreensão, que vem ao povo por intermédio do profeta Malaquias. O profeta tem aquela função de trazer a mensagem da parte de Deus ao povo, de ser o representante de Deus ao povo, de apresentar ao povo o interesse de Deus. A segunda questão que se destaca aqui no versículo 1, que é exatamente o profeta como porta-voz de Deus. A mensagem do profeta Malaquias é uma mensagem agudamente dura. A mensagem tem o interesse de trazer de volta ao povo de Deus. E isso só será possível, irmão, por meio de um verdadeiro arrependimento. Por isso que o texto começa, a palavra do Senhor contra Israel. Dependendo aí da tradução que você usa, se você usar a Ara, diz assim: sentença proferida, palavra contra. A palavra de Malaquias, irmãos, que Malaquias traz, como eu disse, é uma palavra aguda, dura. E por isso mesmo algumas versões traduzem por sentença, que significa peso, oráculo, declaração. Nesse caso, se nós traduzíssemos o primeiro versículo de maneira literal, ficaria o seguinte: peso de Deus contra Israel. Uma referência ao peso da palavra, uma referência de o quanto a palavra é pesada. O peso é algo que vem, forçar o povo, confrontar o povo, esmagar o povo. E por quê, irmão? Porque o povo, é claro, está vivendo contrário exatamente a essa palavra. É como que se o povo tivesse de um lado da balança e Deus trouxesse a sua palavra, que é um peso contra esse povo. Mas por que essa palavra é pesada mesmo? Essa palavra primeiro é pesada para quem prega. Imagine o profeta ter que trazer uma palavra dura, uma sentença, um peso contra o seu próprio povo. Irmão, imagine o seguinte: todas as pessoas gostam de ser reconhecidas. Eu segunda-feira estava assistindo uma aula, terminando uma disciplina, e, irmão, com toda sinceridade, o professor era de qualidade completamente questionável. Durante todas as aulas, ele, não tendo que falar, ele espumava sua ideologia, suas ideologias. E na última aula desse professor, alguns alunos lisonjeando, falando palavras bonitas. E eu estava sentado, estava com um amigo meu lá em casa, o pastor Clevilson, e eu estava falando, cara, como as pessoas gostam disso, como as pessoas gostam de ser lisonjeadas, como as pessoas, como isso massageia o ego das pessoas, como as pessoas gostam dessa massagem,
dificilmente ele colocaria um sorriso no rosto se eu falasse para ele, ou se qualquer outra pessoa falasse para ele, dos problemas da aula que ele deu. As pessoas buscam aplauso, elas querem reconhecimento, elas querem glória, querem louvor, elas querem ser vistas. E se pensarmos no mundo como o nosso, Malaquias está bem distante disso, no mundo da visualização, onde inúmeros cristãos vão para a rede social, criar polêmica, falar asneira, se meter em confusão, com o único propósito de gerar visualização. Perceba a responsabilidade do profeta, irmão. A responsabilidade do profeta não é ser aplaudido, não era ser reconhecido, por isso que a palavra era pesada. Era falar ao povo aquilo que era do interesse de Deus. A palavra é pesada para quem prega. Em segundo lugar, é pesada para quem escuta, para quem recebe. A palavra era dura. E aí vamos refletir sobre isso, irmãos. Quem gosta de ficar ouvindo repreensão? Quem é que gosta? Ouvir que tem que mudar, que tem que ser diferente. Quem gosta de ouvir que está agindo errado? Ninguém quer e ninguém gosta. Pense que parte de vocês que hoje aqui me escutam, ou aqueles que vão ouvir quando essa mensagem for ao ar, relutam, se sentam aí e relutam culto após culto para darem ouvido ao que Deus está falando com você. Relutam para ouvir a correção do Senhor. Ei, mexe no canal para ver se é o canal. Oi. Então parte daqueles, certamente, parte daqueles que escutam essa mensagem, irmãos, relutam para ouvir a correção que vem do Senhor. E possivelmente, depois de ouvirem tudo o que ouviram, tocarão suas vidas como se nunca tivessem ouvido qualquer repreensão da parte do Senhor. Nós chegamos nesse lugar e não queremos ouvir que a gente está errado, irmão. A gente chega nesse lugar e a gente não quer ouvir que a gente tem que mudar. E eu tenho certeza, nós fazemos parte de uma igreja bíblica. E o ponto de partida do pensamento reformado é o seguinte: o homem está completamente perdido, carecendo da graça de Deus. E ele não precisa da graça de Deus apenas para ser salvo, ele precisa da graça de Deus para ser salvo e para fazer a vontade de Deus todas as vezes que Deus ordena que ele faça alguma coisa, a vida toda. De maneira que todas as vezes que nós ouvimos a verdade vinda do Evangelho, é um convite à devoção, ao arrependimento, a abandonarmos, esse nosso apego pelas coisas triviais e materiais. Por isso que eu digo que a palavra é pesada a quem prega, mas é pesada também a quem escuta, porque quem escuta não quer ser repreendido. Malaquias tinha uma difícil tarefa, que era trazer uma dura palavra ao povo.
a um povo que mantinha a religiosidade em atividade. Eles estavam praticando supostamente aquilo que julgavam ser culto a Deus. E esse povo então não queria ser repreendido. Ao que recebe o ofício de pregar, irmão, recebe na verdade a tarefa de pôr, por meio da palavra, por meio da palavra, atacar o coração de cada um de vocês, fazendo uma verdadeira guerra contra a sua vontade, contra a sua impaciência, contra a sua desatenção dentro desse lugar, contra a sua irreverência, contra a sua idolatria. Por isso que a palavra é um peso. É um peso para quem fala, é um peso para quem escuta. Quem fala tem a responsabilidade de não querer ser aplaudido, de lutar contra o próprio coração e da veneração e glória que os homens possam querer dar. É aquela famosa história de Spurgeon, né, que depois dele descer do púlpito, uma senhora fala para ele que a mensagem dele foi excelente. E ele diz: a senhora não precisava me dizer isso, porque Satanás acabou de sussurrar no meu ouvido. Aquela luta de ter que ser o mensageiro que Deus quer que sejamos, e de ter que lutar contra o coração do pecador, que não quer receber a mensagem. Ô meu irmão, abra um parêntese, já que eu falo para membros da igreja. Quantas mais milhões, milhares de vezes é necessário subir nesse púlpito ou compartilhar no grupo da igreja as questões no que diz respeito à finança desse lugar? Por que mesmo, irmãos, a gente tem que falar disso? Percebe que a tarefa dos que administram as finanças da igreja, daquele que vos fala, é brutalmente lutar contra... Deixa eu trocar aqui o microfone, se ficar melhor. Passa para cá. Oi. Literalmente ter que lutar contra a avareza do coração dos homens, contra as intenções que as pessoas têm de fazer aquilo que é contrário à vontade do Senhor, e ainda, irmão, eu tenho certeza como essa mão é a direita. Algumas pessoas leram aquela mensagem no grupo e se sentiram indiferentes, e ficaram com raiva e reclamaram. Por quê? Porque são avarentas, são presunçosas, são senhoras de si, são idólatras. Ou a gente negaria essa verdade, ou a gente fingiria que isso não é verdade, ou a gente se comportaria diante do Senhor com cinismo. Porque é assim que esse povo em Malaquias está se comportando, com cinismo perante o Senhor. A palavra é pesada a quem prega, é pesada a quem escuta, porque quem escuta não quer ser contrariado, ou nós não nos recordamos da repreensão que vem do Senhor Jesus. Satanás não quer que a gente termine não, mas a gente vai acabar esse negócio aqui, né? Ei, Felipe, bora tentar o terceiro ali, ó, por favor. Oi. Vamos ver se dá certo agora. Senão eu fico gritando daqui, tem problema não. Talvez essa seja uma questão que não lhe incomoda, mas que deveria sim.
né? Se isso, por exemplo, não funciona por causa da avareza de muitos aqui, irmão. Não são poucos. E aí a gente não pode negligenciar tal verdade, que a palavra é pesada ao que prega e é pesada ao que escuta, porque nós não queremos ser contrariados. E desculpa, eu ia falar sobre a questão de João, quando Jesus então confronta lá em João 8, e conhecereis a verdade vos libertará. Eles vão dizer, mas como assim? A gente vai ser livre de quê? Do quê? Nós somos filhos de Abraão, olha os religiosos. A gente nunca foi escravo de ninguém. E sabe o que Jesus fala para eles? Parece que vocês desconhecem o pai de vocês. O pai de vocês é o diabo. Ele é o pai de vocês. Vocês são escravos do pecado. A palavra do Senhor é um peso, e é essa palavra pesada que está vindo contra o povo. Mas aí tem uma coisa surpreendente, como eu disse. O versículo de número 2 diz o seguinte: eu sempre vos amei, diz o Senhor. Mas vós perguntais, de que maneira nos tem amado? O Senhor responde, por acaso não era Esaú irmão de Jacó? Diz o Senhor. No entanto, amei Jacó. Eu sempre vos amei. Como eu disse, né? A carta é surpreendente, pois se no primeiro versículo ele diz palavra contra, sentença, peso, no versículo seguinte ele diz o seguinte: eu sempre vos amei. Claro que cristãos aqui desatentos podem considerar que Deus estaria amenizando suas palavras, e que na verdade ele não estaria vindo contra todo esse peso, com todo esse peso contra o povo, e que a princípio ele parece ter anunciado que viria com peso, mas que no versículo 2 ele fala: eu vos amo, eu sempre amei vocês. Mas isso não poderia ser verdade, né? Haja visto que a própria Escritura diz que o amor de Cristo nos constrange. O que significa dizer que essa sentença, iniciada com a declaração de eu sempre vos amei, ela tem um peso ainda maior. Ela é ainda mais tensa. No meio da declaração que o Senhor diz eu vos amo, aparece aqui um questionamento da parte daqueles que recebem a declaração do amado. Os que recebem a palavra eu vos amo, replicam dizendo: e em que nos tem amado? A resposta do povo, irmão, não visa reconhecer a grandeza e a beleza desse amor, mas questionar tal grandeza e tal beleza. Duvidar se de fato estariam vivenciando esse amor, se estariam vivenciando a verdade desse amor. O que está em pauta no questionamento desse povo? O povo está dando aqui uma resposta cínica. O nome disso é dissimulação, é cinismo. Isso porque eles estão questionando o Senhor: que amor é esse que o Senhor tem nos dado? E para questionar esse amor, a lista é imensa. Quando eles perguntam como o Senhor tem nos amado, eles estão dizendo: olha a nossa condição financeira, está cada vez mais difícil, o Senhor nos ama? Olha os inimigos que ainda nos dominam, como os persas, o Senhor nos ama? Nós não estamos vendo cumpridas as promessas, então que amor é esse? A questão política na nossa região ainda é conflitante.
O que o Senhor quer dizer quando diz que nos ama? Nós estamos passando dificuldades, e o Senhor vem dizer que nos ama. Então, o povo estaria perguntando para Deus, questionando: que amor é esse que o Senhor nos amou? Veja que esse tipo de questionamento, irmão, não é algo exclusivo daquele povo, do povo lá, do tempo de Malaquias. Ao longo da história, as pessoas têm procurado medir o amor de Deus por meio de coisas materiais, de sua situação financeira, do conforto que têm ou que deixam de ter. Medem o amor de Deus através das obras realizadas em sua própria casa. Deus me ama, se salva quem eu oro para que Ele salve. Ele me ama se Ele me dá o que tenho pedido para Ele me dar. Ele me ama se Ele cura quando eu peço para Ele curar. Ele me ama se Ele faz o que eu estou pedindo para fazer. Porque se Ele não faz nada disso, Ele não me ama. Estou desempregado, doente. Meu marido ou esposa me deixou. Não fui aprovado na entrevista de emprego. Fui reprovado no Enem. As coisas na minha casa não estão bem, os amigos não querem saber de mim. Não estou cumprindo o que devo cumprir espiritualmente e sinto como que se Deus não mais me visitasse. Tudo isso resulta na pergunta: Deus, tu me ama? E se me ama, por que eu não estou vendo esse amor? Então Deus dá a resposta dele, né? E eu preciso repetir isso, irmão. O texto de Malaquias é um texto surpreendente. A resposta de Deus vem em forma de um outro questionamento. Deus diz o seguinte, eles perguntam: de que maneira o Senhor nos tem amado? Aí ele fala o seguinte: por acaso não era Esaú, irmão de Jacó? Pois é, diz o Senhor, no entanto, amei Jacó, versículo 3, e rejeitei a Esaú. A resposta de Deus é a eleição é a prova do amor de Deus pelo seu povo, o chamado eficaz, a maravilhosa salvação, né, realizada por meio da graça de Deus, seja no Antigo, seja no Novo Testamento, é a prova de que Deus ama. A prova de que eu tenho amado vocês é que quando eu poderia ter escolhido Esaú, que é o pai dos edomitas, dos árabes, escolhi o pai de vocês, que é Jacó. E isso quando ambos, Esaú e Jacó, não tinham feito nem bem nem mal, quando ainda estavam no ventre de sua mãe. Essa é uma referência a Gênesis 25. Quando Rebeca pergunta para Deus por que as crianças no seu ventre não param de brigar. E o Senhor responde que há duas nações no ventre de Rebeca, né? E diz para ela que das entranhas dela, dois povos se separarão. O povo será um mais forte do que o outro, e o mais velho servirá o mais novo. Esaú servirá Jacó. Romanos 9, do 10 ao 16, confirma isso, né? Amei Jacó. Os meninos não tinham feito nem bem nem mal para que a eleição de Deus se cumprisse. Por isso, pois, não depende de quem quer ou corre, depende de Deus exercer a sua misericórdia. Então, dessa forma, irmãos, quando o povo questiona o amor de Deus, se realmente eles são amados, Deus os responde.
que não existe prova maior do que essa, a eleição. Ou seja, a maravilhosa salvação. Enquanto os homens querem acreditar em melhorias políticas, econômicas, sociais, educacionais, familiares, institucionais, muitas vezes acreditarem em melhorias profissionais como prova do amor, o texto nos surpreende com a eleição. Quer uma coisa interessante, irmão? Deixa eu contextualizar isso nos nossos dias. Dubai, Catar, Emirados Árabes Unidos. Esse texto carrega uma profecia dura contra esse povo. Cidades futuristas, né? Dos hotéis mais luxuosos do mundo, das torres mais altas do mundo. O deserto florindo. Sabe o que o Senhor diz? Eles vão reconstruir, mas eu vou destruir tudinho. A minha aliança não é com eles. Escolhi Jacó, rejeitei a Esaú. Então eles podem extrair todo o petróleo da terra, eles podem conquistar todo o ouro do mundo, eles podem cobrir as ruas de ouro e de cristal. O Senhor cumprirá aquilo que prometeu e tornará tudo em ruínas novamente. Como ele fala aqui no profeta Malaquias. O texto é surpreendente porque fala do amor de Deus. Deus poderia ter rejeitado esse povo para sempre. Deus poderia ter nos rejeitado para sempre. Deus poderia ter nos deixado na reprovação. Você já pensou nisso? Meu irmão, você poderia estar vivendo a mesma vida que muitos dos que você conhece estão. Você poderia estar caminhando nas tristes veredas que muitos dos que cruzam o seu caminho estão. E às vezes, por você avaliar as aquisições materiais que essas pessoas que cruzam o seu caminho têm ou adquirem, você deixa de enxergar a grande riqueza do amor de Deus sobre a sua vida. Deus poderia ter nos rejeitado, nos deixado na reprovação. Deus poderia ter feito pouco caso de nós. Poderia ter nos banido da sua presença. E se Deus fizesse isso comigo e com você, seria nada mais do que justo. Contudo, Deus dá prova do seu amor por nós, nos atraindo, nos buscando, nos elegendo, por sua maravilhosa graça. A resposta de Deus ao povo apresenta 3 pontos para a gente caminhar para o fim. O primeiro é aquele que eu tratei: escolhi Jacó. A eleição é a prova de que eu amo e amei vocês. E aí, quando a gente olha que Deus nos elegeu desde a fundação do mundo, irmão, aí que nós temos ainda mais motivo de louvá-lo, de bendizê-lo, de cultuá-lo, por sabermos que fomos amados de antemão. Essa é uma verdade que deve ser aplicada às nossas vidas. Nós não podemos medir o amor de Deus nas questões transitórias. Não podemos medir o amor de Deus nas questões financeiras. Não podemos medir o amor de Deus na estabilidade familiar ou na posição social. Olha para o apóstolo Paulo.
A gente pega a segunda carta de Paulo aos Coríntios, irmãos. E se depara com isso aqui, ó. Capítulo 11, versículo 21. Para minha vergonha, digo que fomos fracos, mas naquilo que alguém se atreve a orgulhar-se, falo como louco, também eu me atrevo. São hebreus? Eu também. Israelitas? Também. Descendente de Abraão? Também sou. Servo de Cristo? Sou ainda mais. Muito mais em trabalhos, muito mais em prisões, em chicotadas, sem medida, em perigo de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 chicotadas, 3 vezes fui espancado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei 1 dia e 1 noite em mar aberto, muitas vezes passei por perigos em viagens, perigos em rios, perigos entre bandidos, perigo entre o meu próprio povo, perigos entre gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre falsos irmãos. E lá no capítulo 12, Deus diz: a minha graça te basta, Paulo. Se a graça de Deus está sendo derramada sobre esse homem, né, isso é prova do amor de Deus para com ele. Deus ama o seu filho, o seu único filho, unigênito filho, e amando-o, entregou a humilhação, fazendo-o encarnar, sofrer, cansar, ter fome, sede, ser molestado nessa terra, pelo calor, pela chuva, pelo frio. Não obstante, ele o leva à cruz, e amando, derrama sobre ele toda a sua ira. Esse é o meu filho amado, ele disse, em quem se compraz a minha alma, o meu escolhido, ou o meu eleito. Nele eu tenho prazer. E ele o mói. Leva como ovelha ao matadouro para ser moído, triturado, humilhado, partido, por amor. Às vezes os cristãos, irmãos, acham que a prova do amor de Deus é aquilo que de Deus eles recebem, como resultado de suas oferendas, de seus dízimos, ofertas, como resultado do seu serviço. Irmão, sério, tudo bem que as crianças que estão na salinha pensarem dessa forma, mas nós, como Arlen muito bem leu aqui, Provérbios 4, a gente deve ensiná-los, porque essa forma é uma forma infante de pensar a nossa relação com Deus. Se você o serve, isso é fruto da graça. Se você o oferta, se você contribui, se você se entrega ao serviço, isso é fruto da graça de Deus. Você está sendo beneficiado ao fazer. Não é Deus que está ganhando alguma coisa quando eu faço, sou eu que estou ganhando por fazer. Sou eu que estou partilhando, desfrutando de graça, de amor, de favor de Deus. Primeiro, porque Ele escolheu Jacó. A eleição é a prova que Ele nos ama. Em segundo lugar, a prova do amor de Deus é que Ele não nos rejeitou para sempre, porque Ele disse: rejeitei Esaú.
Fiz os seus montes uma desolação, versículo 3. E de sua herança dei aos chacais do deserto. Deus não nos rejeitou. Ele nos elegeu e não nos rejeitou para sempre. E em terceiro lugar, Deus não está irado comigo e contigo. Deus não está irado com o seu povo para sempre. Ele diz o seguinte no versículo 4: ainda que Edom diga, estamos arruinados, mas voltaremos e reconstruiremos as ruínas. Catar, né? Façam, criem uma nova Babilônia, façam, né? O tempo de Deus virá, mas voltaremos e reconstruiremos a ruína. O Senhor dos exércitos diz: eles reconstruirão, mas eu demolirei. Serão chamados terra da maldade, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. E com os olhos o vereis e direis: o Senhor é grande, até mesmo além das fronteiras de Israel. Irmão, o Senhor breve virá. O Senhor breve virá. Eu sei que paira no mundo, né, uma ideia de um ecumenismo, de que parece que Deus não vem exercer a sua justiça no mundo e não manifestará a sua ira para sempre contra os réprobos, os reprovados, mas Ele fará. Então o povo está olhando para a sua própria vida, para os seus ganhos, para os seus feitos, e fala: mas cadê o amor de Deus? E Deus está falando assim: eu não rejeitei Esaú, né, amando Jacó? Então sim, eu sempre vos amei. Não é pelo que tens, não é pelo que recebes, não é pelas portas que se abrem ou se fecham, não é pelas curas que acontecem, pelos milagres, não é por nada disso. O meu amor não se manifesta em nenhuma dessas coisas, não desse ponto de vista que eles esperam. A maior prova do meu amor para com o meu povo está em eu elegê-los, chamá-los, amá-los, sem que eles merecessem esse amor. E claro, os que por Deus são amados, aquele que não poupou o seu próprio filho, como não nos dará com ele todas as coisas? Nós sabemos disso. O povo que foi chamado para cultuar a Deus, irmãos, estava questionando o amor de Deus. E Deus apresenta a sua maravilhosa eleição. Então, antes de questionar as provas e adversidades que vêm contra a sua vida, lembra-te que Deus deu a maior prova do amor dele por ti, quando ele entregou o seu unigênito filho para morrer em seu lugar, a fim de cumprir o propósito eterno de sua eleição. Que Cristo aplique essa palavra ao nosso coração. Vamos orar? Fica de pé comigo.